A pedido do nosso programa, né? Um convite que a gente fez aqui ao empresário e advogado Rodrigo Silveira, está aqui nos estúdios. Alô, Rodrigo. Bom dia, é um prazer em receber você aqui nos estúdios da rádio. Bom dia, amigo Jota. O prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. Fico honrado em poder participar do seu programa, que notoriamente é um programa de bastante aceitação popular. E iniciando saudando os seus ouvintes e que agora estão me ouvindo, os nossos amigos e amigas altoalegrenses. Iremos aqui bater o nosso papo e fique à vontade, meu amigo, para fazer a pergunta que você quiser. Estou aqui para participar de peito aberto com você, de forma bastante sincera e clara, expondo os meus pensamentos e contando um pouco da minha história e, claro, sem deixar de falar do nosso futuro. Isso, olha, pessoal, o Rodrigo Silveira foi ex-candidato a prefeito no ano de 2008. E a vinda dele aqui nos estúdios da rádio, no nosso programa, para a gente falar um pouco também da política, né? Porque tudo hoje gira em torno da política, né, Rodrigo? Então, como surgiu a sua candidatura em 2008, Rodrigo? Bom, Jota, bem lembrado que você falou. Tudo gira em torno da política porque todo o poder emana do povo. É o povo que tem a arma na mão, que é o voto, para definir o seu destino, o seu futuro. E é dentro disso que as pessoas devem sempre analisar, ouvir, pensar nas propostas que um candidato carrega consigo, no que ele pensa, no que ele acha, porque no momento em que você confia num candidato, você está confiando e depositando as suas esperanças, o que você acha que vai acontecer de melhor para a sua vida. Como da mesma forma, quando você escolhe mal, tudo aquilo de ruim que um gestor for fazer vai também interferir diretamente na sua vida. Mas enfim, respondendo a sua pergunta, a minha candidatura em 2008, ela surgiu, Jota, de uma vontade muito grande, na época de um jovem. Hoje eu já não posso mais falar isso, né? Já são 10 anos, já se passaram 10 anos, eu já chegando aqui nos 40, já estou aqui no meio da vida. Mas naquela época, com 29 anos de idade, com uma vontade muito grande de empreender, de transformar, eu tive... Entrou na política tão novo, né? É verdade, mas acho que mais novo ainda, porque se a gente for pensar, eu comecei acompanhando a minha família, né, e o grupo político desde cedo. Então todas as manifestações, passeatas, campanhas, eu sempre estava presente. Em 2008 chegou o momento que eu entendi ser candidato e coloquei o meu nome à disposição. Mas, amigos de Alto Alegre, minhas amigas que nos ouvem, eu não faço uma política e nunca farei uma política de racha, uma política de competição. Eu entendo que a política tem que ser de coalizão. Você tem que se unir com as pessoas que têm o mesmo propósito, que têm o mesmo sentimento que você tem, ou seja, as pessoas que pensam de forma alinhada com você, no que você acha que seja melhor para a sua cidade, para o local onde você mora, e assim, junto, todo mundo formando um grande grupo, você disputa as eleições. E foi dessa forma que surgiu a minha candidatura. Naquela época nós tínhamos vários partidos de oposição e nós estávamos alinhados com o governo do estado naquele momento e fizemos uma consulta à Secretaria de Articulação Política do governo do estado, colocando possíveis cenários num documento assinado, que inclusive até hoje eu tenho esse documento guardado comigo. Isso. Se tornou até, Jota, uma peça histórica, porque lá tem a assinatura E naquela época também você era candidato do ex-governador e saudoso Jackson Lago, né? Exatamente. Todos nós fazíamos parte naquele momento daquele grupo. Então nós estávamos, nós fizemos a consulta à Secretaria de Articulação Política exatamente por isso. E como eu estava te falando, se tornou um documento histórico porque lá nós temos, esse documento que te falo foi assinado e por várias pessoas que naquele momento faziam parte da política local e tinham a presidência de partidos políticos naquele momento. Alguns já nos deixaram por isso daí, a falar que é um documento histórico. E dentro daquela coalizão eu fazia parte do PSDB, partido PSDB, e ficou decidido que nós teríamos uma candidatura do PSDB como cabeça de chapa e o PDT indicaria o vice.
e assim nós faríamos a nossa campanha em 2008. Então você veja que foi uma candidatura que ela não foi uma candidatura imposta. Eu nunca impus nada na minha vida e nunca irei de impor. Foi uma candidatura conversada, explicada, aonde se fez o convite às pessoas que participavam da política local, às pessoas que queriam e se alinhavam com o nosso pensamento, com a nossa proposta de governo, que nós tínhamos uma proposta de governo clara do que nós iríamos executar dentro do município de Alto Alegre para melhorar a vida das pessoas. Porque, meu amigo, pensando bem, o que nós temos que buscar é exatamente isso. Um gestor, um prefeito, ele tem que ter a sensibilidade de entender que ele governa para as pessoas. E as pessoas querem melhorar de vida. Então, aonde você identifica injustiça, aonde você identifica dificuldades, você tem que combater diuturnamente aquilo. Mas você tem que trazer um alívio para aquelas pessoas. E é nesse sentido que surgiu a candidatura de 2008. No sentido de melhorar a cidade, de melhorar a vida das pessoas, porque, enfim, esse sempre foi o pensamento da minha família, o meu pensamento em melhorar a vida do povo de Alto Alegre. Todas as nossas ações, ao longo de toda a nossa história, sempre foram nesse sentido. Inclusive, para os que não lembram, porque é importante a gente falar do passado, e o passado deve ser lembrado, até para a gente poder decidir bem o futuro. Naquela época, eu bastante jovem, como já dissemos aqui, mas era presidente da Associação Beneficente Alto Alegrense, uma associação que a gente tem há muito tempo, que a gente mantém há muito tempo, que infelizmente hoje ela está meio esquecida porque nós não temos apoio nem a nível estadual, muito menos a nível municipal para desenvolvermos ações sociais, mas naquela época nós executamos brilhantemente a implantação de 4 sistemas de abastecimento d'água no município, onde a gente colocou 2 poços na Matinha com redistribuição, colocamos no Botempo, colocamos na Altamira, na prévia, digamos assim, da minha candidatura, no ano anterior. E hoje essa obra está até hoje lá. E na verdade, inclusive na Matinha... Até hoje está servindo, né, ao povo, Isso, né? Até hoje ela está lá servindo a população. E nessas caminhadas que a gente está em período eleitoral e eu venho caminhando, eu já constatei junto à população local da Matinha que o pessoal está dizendo que o nível da pressão da água em cada torneira de sua casa tem diminuído. Mas isso por quê? Vejam bem, amigos, foram 2 poços construídos há 12 anos atrás. A população aumentou, o número de pessoas aumentou, as casas foram mais pessoas que foram morar lá, construíram mais imóveis. Então você também tem que ampliar o serviço público. É nesse sentido que o governo, o município deve agir. Nós temos lá atrás a construção do abastecimento d'água, lá naquele momento ele estava adequado para aquela realidade. Passado 12 anos, por óbvio, não vai estar mais. Então, há necessidade de um novo investimento. Isso se chama política pública. E é dentro dessa continuidade que eu penso que deve sempre agir o poder público. Porque, meu amigo, ao fim e ao cabo, a prefeitura não é de ninguém. A prefeitura é do povo. A pessoa está prefeito, ele não será prefeito eternamente. A alternância de poder é exatamente o alimento da democracia. Agora, a política pública, aquela que é executada para a população, independente de quem esteja lá, ela deve ser sempre respeitada, sempre implementada e deve sempre chegar a quem precisa, que é a população que vive na cidade. Rodrigo, por qual razão do seu afastamento depois da eleição de 2008? Olha, meu amigo, na verdade, O que houve, né? Que você se afastou da política? Eu me afastei da política partidária, né, aqui na nossa cidade, mas porque naquele momento eu tomei uma decisão na minha vida pessoal que eu achei que seria o melhor para mim, do ponto de vista de crescer como pessoa. Isso. E resolvi, eu já em 2008, só para contextualizar, quando eu disputei a eleição em 2008, eu era formado em administração pela Universidade Estadual do Maranhão, mas eu tinha trancado o meu curso de Direito. E eu resolvi que eu deveria voltar para São Luís e concluir os meus estudos, ou seja, concluir o curso de Direito, me tornar advogado e começar a militar na área. Ou seja, a gente fala advogado militante, aquele advogado que está no dia a dia, Isso. trabalhando, indo no fórum, ajudando as pessoas a resolverem seus problemas. E
para isso eu precisava de um certo tempo. E dentro da conjuntura política que existia no nosso município, como contei agora há pouco, pelo trabalho que eu fui das pessoas que ajudou a desenvolver aquele trabalho, uma das pessoas que ajudou a desenvolver a criação do grupo político. Em que sentido? Na união das oposições, naquela época eram oposições, na união delas, o nosso grupo estava coeso, estava formado, e eu me afastei como candidato. Isso. Tá? Mas continuei nos bastidores. Na verdade, afastar totalmente eu nunca me afastei. Eu acompanhei a política nos bastidores, na organização das chapas, das coligações e nos lançamentos das candidaturas, que em 2012 tiveram êxito, inclusive a candidatura do vereador Luiz, né, que é meu pai. Então, isso. Você veja que é impossível a gente se afastar tendo um pai que está como vereador. Então você está próximo. Eu não estava como candidato, mais próximo. E graças a Deus eu terminei o curso em 3 anos. Eu terminei as cadeiras faltantes, os períodos, eu fiz o exame de ordem no 9º período e fui aprovado, graças a Deus. Concluí uma pós-graduação em Direito do Trabalho e comecei a advogar, e já se vão 5 anos. Como o tempo passa rápido, meu amigo. Já se vão 5 anos que eu advogo. Então essas foram as razões de eu me afastar da política partidária, eu me preparar como pessoa, eu me preparar como profissional. E vejo que tomei a decisão acertada, porque além de você crescer intelectualmente, de você crescer como pessoa, amadurecer, hoje eu tenho feito um trabalho aqui no nosso município, principalmente junto às pessoas carentes, no sentido de, claro, para quem tem direito, no sentido de buscar benefícios da Previdência Social, por exemplo, as pequenas situações de família, ou seja, há uma dificuldade em ter acesso à justiça. Com todo respeito aos meus colegas advogados militantes na cidade, mas existem pessoas, claro, vocês têm o direito de cobrar pelos seus honorários, mas tem pessoas que não podem pagar. Então, coisas simples que eu posso ajudar, eu tenho ajudado. Então, eu tinha essa dificuldade antes. Eu também precisava buscar um profissional para que ele atendesse algum amigo. E hoje eu posso fazer eu mesmo isso através do nosso escritório. Então, nesse sentido, além de poder dar essa assistência jurídica aos amigos, eu também me sinto hoje mais preparado como pessoa pública, mais sensível às dificuldades que um município enfrenta, como todos os municípios brasileiros enfrentam, e mais preparado para apontar soluções para que isso aconteça, ou seja, a solução dos problemas. Então, meus amigos e amigas, nossos ouvintes nesse momento, digo a vocês, não foi uma separação, foi apenas uma retirada estratégica para eu melhorar como pessoa, me desenvolver como pessoa e me preparar cada vez mais para me colocar à disposição da nossa cidade, como administrador, como gestor, mas nesse momento também como um jurista, uma pessoa que conhece agora as leis, conhece o sistema e entende como deve ser feito. Tá, então, pessoal, você que está em casa ouvindo o programa do Jota, Rodrigo Silveira aqui nos concedendo uma entrevista, falando um pouco da política alto-alegrense. Rodrigo, uma das coisas que o pessoal sempre fala é a questão de transferência de votos. E isso sempre a sua mãe soube fazer. Transferiu para você, transferiu hoje para o atual gestor. O que é que você tem a falar a respeito disso, Rodrigo? De transferência de votos. Olha, meu amigo, eu digo a você e aos nossos ouvintes, sinceramente, a todos vocês, meus amigos e amigas, que isso é fruto apenas de trabalho. Isso é fruto apenas de sensibilidade. O que a doutora Deuselene sempre fez aqui foi se doar ao máximo aos amigos, às pessoas carentes, aos que sempre precisaram de alguma forma serem amparados, serem ajudados. E isso leva a um sentimento que é um dos sentimentos mais nobres que o ser humano tem, chama-se gratidão. E é essa gratidão que faz a gente continuar. O que nos
compele a continuar na política é exatamente o apoio de vocês. Vocês que estão sempre conosco, vocês que nos abraçam, vocês que nos incentivam, vocês que já nos abraçaram quando fomos derrotados, mas também que estavam lá quando fomos vitoriosos. E na verdade, isso tanto prova o que falo, que é um dado histórico e que deve ser sempre levado em consideração. Essa gratidão das pessoas conosco, ela se reflete em 7 mandatos seguidos de vereador. Uma história que se inicia em 1992, na eleição da doutora Deuselene para vereadora de Coroatá, naquela oportunidade sendo a mais votada do município de Coroatá pelos votos do povo de Alto Alegre, e continua até hoje com o doutor Luiz, atualmente na Câmara Municipal, já no seu 2º mandato. Então, ao longo de todo esse tempo, nós estivemos com mandato de vereador, na política, e veja bem, se nós não tivéssemos, e principalmente ela, como você bem citou, se nós não tivéssemos e ela tivesse esse trabalho fantástico que ela sempre desenvolveu, isso não seria refletido exatamente nesse reconhecimento popular, que é a confiança de se entregar um mandato. Vocês sabem disso. Toda campanha as pessoas pedem um voto de confiança para representá-los. E essa confiança vocês sempre nos deram, e nós sempre fomos uma voz ativa representando a população de Alto Alegre. E o porquê que você agora resolveu voltar à política novamente, Rodrigo? Olha, te confesso que foi um dilema muito grande. Eu, como disse há pouco, eu comecei a advogar e já são 5 anos advogando, e graças a Deus estamos colhendo os frutos do nosso trabalho. E eu fiquei a pensar, porque todo trabalho político exige dedicação. Você tem que se dedicar. Então, a minha questão, o meu questionamento íntimo pessoal era me afastar um pouco das minhas atividades como advogado para voltar à política militante. E eu só pensei muito se deveria fazê-lo ou não. E cheguei à conclusão que o dever cívico é maior do que o que eu penso melhor para mim como pessoa, individualmente. Então, como já conheço a história da nossa cidade, como sou daqui, cresci aqui, brinquei aqui, entendo as dificuldades, sei onde estão os problemas, eu entendo que eu posso sim ajudar a apontar as soluções. E por essa razão resolvi novamente colocar meu nome à disposição da cidade, participando da política partidária, participando do processo eleitoral. Nesse momento eu estou participando já, meus amigos, do processo eleitoral. Por respeito a todos que ouvem a rádio, existem pessoas das mais variadas ideologias, e pessoas que apoiam um lado, apoiam o outro, e eu vim aqui para conversar com vocês e não para fazer política, pedir voto. Eu estou apenas citando que estou no processo eleitoral já, com candidatos que eu estou apoiando, e que quem confia no trabalho do Rodrigo, quem confia no trabalho do vereador Luiz, da doutora Deuselene, quem confia no trabalho da Luciana, da minha esposa, que vá à nossa casa, que conheça esses candidatos e essas propostas. Estamos já na política partidária, novamente, por achar que nós temos condições de apontar as soluções. Essa é a razão de voltar. Nós temos compromissos assumidos com quem apoiamos, e essas pessoas têm compromissos com a população de Alto Alegre para o desenvolvimento da cidade. Precisamos retomar as obras, precisamos retomar a melhoria da qualidade de vida das pessoas, precisamos gerar emprego, gerar renda, precisamos sim melhorar como um todo a nossa cidade. E é por essa razão que eu resolvi voltar, é por essa razão que eu estou aqui, porque entendo que de alguma forma eu posso contribuir nesse processo. Agora são 10 horas e 30 minutos. Rodrigo, os nossos jovens não possuem aí oportunidade de emprego. Qual a sua proposta para a geração de emprego no nosso município, você como empresário? Meus amigos, minhas amigas, nossos ouvintes, vejam que curioso isso.
Há 10 anos atrás eu já demonstrava essa preocupação. Quem acompanhou aquela campanha deve lembrar que eu falava sempre que nós teríamos daqui a 10 anos uma juventude muito maior do que naquela época, que o contingente de crianças já era muito grande, e por óbvio, o tempo passa, as pessoas se tornam jovens. E nós teríamos essa juventude nesse momento com a necessidade de continuar a sua vida, mas sem oportunidades para que pudessem continuar. O que eu vejo hoje me causa assim, muita angústia, é que o jovem termina o 2º grau e parece assim, minha vida acabou. O que é que eu vou fazer? Não tem um horizonte. É muito difícil estudar, um curso superior, a geração de emprego praticamente não existe na nossa cidade. Então, nós temos que apontar a solução para essa juventude. Já naquela época, eu já carregava comigo a proposta da Casa da Juventude. Isso. Eu já trazia e apresentava para a população essa proposta da Casa da Juventude. Eu já trazia naquela época, nas minhas propostas como candidato a prefeito, a necessidade de nós desenvolvermos a agricultura do município. Nós temos um potencial enorme de água, de terra e de pessoas. Já que a gente está falando da questão aqui da Casa da Juventude, só aproveitando o embalo para você também me responder logo, você pode explicar também melhor o que seria essa Casa da Juventude, que era uma das suas propostas? Sim, a Casa da Juventude seria um espaço multifuncional, onde nós teríamos a implementação de várias atividades, dentre elas um projeto para identificar futuros atletas. O esporte é uma forma de transformação de vida, mas você tem que dar para o jovem as ferramentas para que ele possa se desenvolver. Você tem que dar para ele um acompanhamento técnico. Só quem pode dar acompanhamento técnico é quem seja um professor de educação física, quem tenha a especialização na área. Então, dentro da Casa da Juventude, nós teríamos, para ser mais exato, nós teríamos o desenvolvimento de atividades esportivas, onde o jovem, onde ele se identificasse na área, ou seja, no vôlei, no basquete, no futebol, no futsal, na natação, ele iria ter um acompanhamento no sentido de desenvolvê-lo e quem sabe chegar assim a ser atleta profissional. Quem não se tivesse muito afeito ao esporte teria a oportunidade de trabalhar na escola de música, frequentar a escola de música e também se desenvolver nesse sentido. Quem também não se achasse aqui teria a oportunidade de praticar os cursos profissionalizantes que lá seriam colocados. E quem não se achasse nos cursos profissionalizantes poderia fazer o cursinho para hoje fazer o Enem e adentrar no ensino superior. Então você veja que você teria uma gama de serviços oferecidos ao jovem no sentido que ele descobrisse a sua vocação e tivesse isso como uma ferramenta de mudança de vida, na medida em que ele poderia sim se desenvolver como pessoa. É isso que nós precisamos fazer. É como eu falo, olha só, na Casa da Juventude, se nós tivéssemos ela hoje, eu falei aqui e repito a vocês, nós teríamos, por exemplo, a prática esportiva da natação. Isso faria com que nós tivéssemos uma piscina pública. Nós somos uma cidade de 28 mil habitantes e nós pecamos pelo lazer, pela falta de lazer para a população. Então, durante a semana, por óbvio, você teria o atendimento à juventude, aos jovens, aos alunos, para que desenvolvesse as suas atividades esportivas. Mas ao final de semana nós poderíamos abrir as portas para receber a comunidade. E a comunidade faria uso também daquela área. É a mesma crítica que eu faço, por exemplo, e aí onde existem os equívocos da atual gestão. A crítica que eu faço às praças construídas. São praças que se colocam quiosques. A gente não precisa mais de quiosque, a gente precisa de quadra, a gente precisa de equipamento público. Então, no lugar do quiosque, poderia ter uma quadra de vôlei de praia, por exemplo, onde a juventude pudesse marcar, as pessoas pudessem marcar o seu encontro semanal. Elas poderiam ser um pouco maiores também, porque você gera aquele sentimento de pertencimento à comunidade. No momento que você gera o sentimento de pertencimento, as próprias pessoas começam sem falar, Rodrigo, a cuidar daquilo, né? Não cortando a sua palavra, mas sem falar que hoje esses caciques nem funcionam, né? Nessas praças. Pois é verdade. Você vê o tanto que inútil é, né? Isso. Só ocupa espaço. Se tivesse um gramado ali e uma árvore frondosa com uma boa sombra, poderia alguém pelo menos ficar debaixo e contemplar a paisagem. Teria mais utilidade do que você ter aquilo ali para coisa nenhuma. Então, esses equívocos que nós precisamos corrigir. Nós precisamos ter a preocupação que lazer também é qualidade de vida. Nós precisamos ter a preocupação, repito, de ter cuidado com a juventude.
de dar alternativas para o jovem. Você não perguntou, amigo, mas eu quero esclarecer aos nossos ouvintes, principalmente aos jovens que agora nos ouvem. Eu vou fazer o Enem, eu passo no Enem e vou para São Luís. E aí, como é que eu vou que eu não tenho condições? Por que o município não pode ter uma casa do estudante em São Luís? Por que o município não pode fazer isso? Pode. Não fez porque nunca quis. Mas a instalação de uma casa de estudantes é algo possível. Você instala a casa, você dá as 3 refeições que ele precisa e você dá o complemento para que ele possa se deslocar à faculdade, comprar material, e assim a gente começa a formar os nossos doutores da nossa cidade. Nós temos que permitir que essa juventude possa sonhar. E é só dessa forma que ela pode sonhar. Agora veja bem, isso não é mendigância. Isso é dever. É dever do poder público, é dever do município fazer com que isso aconteça e com que isso se torne realidade. Eu, desde aquela época, já dizia, eu não iria chegar e dizer, vou trazer para cá amanhã uma universidade. Não é assim, não é tão simples. Até Bacabal, que aqui próximo tem uma cidade maior, mas eu sei, quem conhece a realidade sabe que a Universidade Estadual, a Universidade Federal, que estão instaladas em Bacabal, elas passam por dificuldades, por falta de infraestrutura. Então trazer para cá não seria algo tão fácil, mas levar o nosso estudante e ajudá-la a frequentar a aula onde ela já está instalada, isso sim é possível. Tá aí então, 10 horas e 37 minutos agora. Rodrigo, você como advogado, como você vê a falta de um juiz aqui na nossa cidade? Já que já tem uma comarca, né? Pois é. Meus amigos, minhas amigas, vocês não acreditam, se vocês não sabem, tomem conhecimento agora. Nós temos uma comarca criada por lei há quase 20 anos. Há quase 20 anos foi criada a comarca de Alto Alegre do Maranhão. Mas, infelizmente, ela nunca foi instalada. Isso. Ou seja, nunca foi construído o prédio, nunca foi designado o juiz, nunca foi designado o promotor. Desde aquela época, desde 2008 que eu me refiro quando fui candidato, eu já tinha acessibilidade, mesmo não sendo advogado naquele tempo, mas tinha acessibilidade de saber da necessidade. Tinha essa preocupação, né? Isso, tinha preocupação pela instalação da comarca e a necessidade da mesma estar aqui. Agora o que acontece? Naquele tempo eu levei carta para o presidente do Tribunal de Justiça, mas de forma isolada, sozinho, sem apoio, sem ajuda. E resultou em nada, né? Se passaram mais 10 anos e a comarca continua sem ser instalada. E eu vejo como uma necessidade preemente. Hoje, se você fizer um levantamento, e às vezes as pessoas não entendem por que seus processos demoram tanto, mas a comarca de São Mateus, da qual Alto Alegre é termo, ela possui hoje mais ou menos uns 12 mil processos ativos. Você veja que é humanamente impossível um juiz único julgar 12 mil processos. E se você fizer um levantamento dentro desses 12 mil processos, nós vamos encontrar mais ou menos aí 60% desses processos oriundos daqui de Alto Alegre, de pessoas de Alto Alegre no Maranhão. E acesso à justiça é uma questão de cidadania. Só o fato da comarca estar a 20 quilômetros da nossa cidade, isso já faz com que muitas pessoas desistam de procurar os seus direitos. Nós tivemos uma melhora no sentido de acesso à justiça com a instalação da vara federal, né, da Justiça Federal em Bacabal. Então os processos, por exemplo, contra o INSS, que eram julgados em São Luís e faziam com que as pessoas tivessem que se deslocar até São Luís, esses processos agora são julgados aqui em Bacabal, então pelo menos um pouco nesse sentido o sofrimento diminuiu. Isso. Mas na justiça estadual a gente tem que ter a comarca aqui. Como disse e repito, acesso à justiça é questão de cidadania. A maioria dos processos que hoje estão correndo na comarca de São Mateus são das pessoas que vivem em Alto Alegre do Maranhão. E essas pessoas, no meu entendimento, elas têm direito a ter um juiz na sua cidade, tem direito a ter um promotor na sua cidade. Isso é cidadania, isso é respeito às pessoas. Você vê o que fizeram agora conosco. Transferiram a justiça eleitoral, que era aqui em São Mateus, levaram lá para São Luís Gonzaga. Olha o absurdo disso. Para mim resolver qualquer problema, ou seja, o direito mais sagrado que existe na democracia, que é o direito do voto, tá? De eu votar,
para mim estar agora quite com a Justiça Eleitoral por qualquer razão, eu tenho que me deslocar quase 60 quilômetros para poder resolver o meu problema. Quem é que vai pagar o custo disso? É a própria pessoa, entendeu? É a população. São as pessoas que já têm uma vida tão sofrida, uma vida tão difícil, ainda tem que pagar, entendeu? Custear a sua ida a São Luís Gonzaga para resolver o problema. Problemas com a Justiça Eleitoral. Se nós tivéssemos a comarca instalada aqui no nosso município, nada disso aconteceria. Os advogados aqui, os meus colegas militantes aqui da cidade, eles têm também essa preocupação. Alguns já externaram isso, inclusive em reunião feita na Câmara Municipal, colocando e discutindo a necessidade dessa instalação da comarca. Mas, na verdade, nem eu e eles temos muita força nesse sentido, porque quem instala a comarca é o presidente do Tribunal de Justiça. Então isso passa muito pela política, meus amigos, minhas amigas. Passa muito pelo gestor, o interesse do gestor em pleitear, em cobrar, em exigir. Então você veja bem, hoje a gente tem uma realidade aqui que está aí na gestão, diz que está do lado do governo, que está do lado de todo mundo, e por que ele não tem a sensibilidade de instalar a comarca? Algo que eu sempre falei, como eu disse, eu falei em 2008, falo desde essa época tento, mas sozinho, como diz o ditado, andorinha só não faz verão. Vocês sabem que eu fiz parte desse grupo, que hoje está aí. Já que nós iremos falar a respeito disso. Antes, e eu já naquela época... Para a gente encerrar, nós vamos encerrar por onde já começou aí. Vamos já chegar lá. Mas naquela época eu já dizia que para o gestor da necessidade da instalação dessa comarca. Isso. Mas não houve acessibilidade. Entendeu? Não houve acessibilidade chegando nesse ponto. Agora, o que eu posso fazer, e é o que eu faço hoje, eu fui procurado por algumas... Nesse ano nós também temos eleição na OAB. Na Ordem dos Advogados do Brasil. Isso. Quem vai dirigir a OAB para os próximos anos. E nessa eleição, eu tenho dito para os candidatos que me procuram, que pedem apoio, que pedem pelo menos o meu voto, que eu sim votaria e estaria comprometido com eles se eles se comprometessem em lutar pela instalação da comarca de Alto Alegre no Maranhão. Eu acho que essa luta tem que ser também da OAB e é por isso que eu tenho levado ela lá. Isso é o que eu posso fazer nesse momento. Não tenho mandato, não tenho cargo eletivo, não faço parte da administração, então o que eu posso fazer é, dentro do meu próprio conselho profissional, exigir que o nosso próximo presidente tenha um compromisso de lutar pela instalação da comarca na nossa cidade. Tá certo então. Rodrigo, para a gente finalizar a nossa entrevista, e os seus planos políticos para o futuro? Será candidato em 2020? Olha, Jota, digo a você... Como está hoje o seu grupo político na cidade? Explica para os nossos ouvintes, ao pessoal que está em casa, muitos querem saber, né, como é que está o seu grupo político. Você está com quem na política? Primeiro eu estou com Deus. Isso. Sempre estive com Ele. Sempre peço que Ele me acompanhe, que Ele me ajude, que Ele me oriente, que me dê o caminho que eu devo seguir na minha vida. Segundo, eu estou com minha família, algo que eu sempre respeitei, sempre honrei e continuarei honrando. São valores que me carrego desde criança comigo. Hoje nós não fazemos mais parte, eu acho que isso não é segredo para ninguém, nós não fazemos mais parte do grupo que está aí, por várias razões. Na qual você, sua mãe, seu pai foram os soldados para vencer essa guerra, venceram e ficaram no abandono. Pois é, eu acho que nem soldado a gente foi, eu acho que a gente foi mais bucha de canhão, sabe? Porque o soldado até ele tem respeito. Até quando o soldado quando o soldado combativo, o soldado que honra o propósito a que ele se coloca, ele é respeitado, ele é saudado. Rodrigo, mas eu acho que a gente nem isso foi. Mas isso. Enfim, por que eu digo isso? Porque, como eu disse mais cedo, meus amigos, minhas amigas, eu me afastei para me preparar profissionalmente. E veja bem, eu não tive oportunidade alguma de realizar qualquer tipo de trabalho que fosse em prol do município, como nenhum de nós tivemos. Então chegou uma situação limite, que inclusive nem a presidência da Câmara que nós tivemos, nós pleiteamos, nós tivemos apoio. E você veja bem,
Para que uma presidência da Câmara? Porque faz questão, porque quer o cargo? Não, mas eu teria um presidente hoje que poderia fazer fileiras comigo para ir ao Tribunal de Justiça e exigir a instalação da comarca. Essa é uma das razões. A Câmara Municipal tem legitimidade para isso. A Câmara Municipal pode fazer isso e deve fazer isso. Então, um exemplo que eu dou. Então, hoje nós não estamos mais lá, falando do futuro e respondendo a sua pergunta. Isso. Mas continuamos aqui, continuamos na política. Nós iremos fazer parte do processo eleitoral de 2020. Isso é uma certeza. Por essa razão, como eu disse há pouco, que eu estou já na política partidária, que eu já estou apoiando candidatos nessa eleição, que tem compromisso com o nosso projeto para 2020. E eu digo a vocês, nós iremos sim, com muita força, para mudarmos o rumo de Alto Alegre junto com todos vocês. Porque é verdade, como eu disse no começo, todo o poder emana do povo e esse poder que vocês têm é o voto. Então, o que vai acontecer é que o Rodrigo Silveira, essa pessoa que já, naquela época em 2008, como jovem, já fazia política de coalizão, nesse momento agora, não seria diferente. Nós vamos procurar sim fortalecer o grupo, nós vamos procurar cada vez mais buscar uniões, mas essa união dentro do que a gente entende que seja melhor para a cidade. Nós precisamos corrigir o rumo de Alto Alegre. No momento anterior, quando apoiamos, nas eleições passadas, o atual gestor, nós entendimos que naquele momento seria o melhor para a cidade. Tá? O primeiro mandato foi até razoável, o segundo eu estou esperando começar. Eu ainda não vi começar o segundo. Nós estamos no meio dele e ainda não vi começar. Então nós temos que retomar o crescimento, nós temos que retomar o desenvolvimento, nós temos que dar oportunidade para a juventude, nós temos que investir na agricultura, a gente tem que transformar aquela barragem num cinturão verde. O produto orgânico hoje ele tem valor agregado muito maior. As pessoas procuram comprar produtos orgânicos e a gente, com tanta água, com tanta terra, com tanta mão de obra, com tantas pessoas precisando trabalhar, a gente continua buscando verdura lá no Tianguá. Rodrigo, o que aconteceu com o grupo político no qual que você faz parte, que hoje não está mais com a atual gestão, não está mais com o atual gestor do município? O que aconteceu? Que teve esse racha no grupo? Olha, o que teve foi falta de respeito. Todo mundo tem direito a ser respeitado. Você, quando faz parte de um grupo político, você quer ser ouvido, você quer falar, você quer opinar. E nós sempre tivemos muito claro dentro da gente o sentimento do que deveria ser feito em relação à administração da cidade. E começaram a haver muitas divergências nesse sentido. Eu, por exemplo, sou altamente contra essa situação de trocar voto por emprego na prefeitura. Eu acho isso um absurdo. Isso tira a cidadania das pessoas. A pessoa se sente diminuída. Ela não tem o direito de expressar sua opinião, ela não tem o direito de expressar sua vontade política sob pena de represálias. Pessoas que hoje, e eu tenho certeza que muitos amigos nossos que estão agora me ouvindo sabem que isso é realidade. Não podem falar com o Rodrigo Silveira, não podem falar com a doutora Desalene, não podem falar com o doutor Luiz, porque demito, porque boto na rua, porque persigo. Que isso, gente? Até se não se respeita nem as amizades, a gente tem que acabar com isso. Prefeitura não pode ser de ninguém. Prefeitura é do povo. E uma das formas que a gente tem que fazer isso é a realização de concurso público. Tá? Os dois prefeitos anteriores realizaram por concurso público. O saudoso Ditinho fez concurso público. Que Deus o tenha em bom lugar. O ex-gestor, o doutor Liorne, fez concurso público. E o atual gestor não faz nem menção de que vai fazer concurso público algum. Pelo contrário, fica fazendo reunião dizendo que vai demitir, perseguindo e tal. E você perde a continuidade do serviço público. Por exemplo, a cada juventude que eu falei. Se a gente vai colocar para desenvolver atleta, uma criança, ela tem que ser acompanhada de criança até jovem. E como é que você vai trocar o professor dela, ou o técnico dela, no caso, isso, de 4 em 4 anos, ao sabor de quem entra no comando do município? Então temos que fazer concurso público para dar, primeiro, dignidade às pessoas. Segundo, dar continuidade ao serviço público municipal. Tá? Porque eu digo dignidade, sim, é uma questão de cidadania. Está lá na Constituição Federal que eu tenho direito a expressar minhas opiniões. Está lá na Constituição Federal que eu tenho direito à livre associação. Está lá na Constituição que eu tenho direito em escolher em quem eu vou votar. E tudo isso em decorrência da necessidade que a pessoa tem de receber o seu salário,
aliado ao fato que nós não temos muitas atividades econômicas desenvolvidas no município, faz com que as pessoas tenham esses 3 direitos sonegados. E é por essa razão, entre outras, ou seja, pela discordância dos rumos que estavam se tomando a administração, é que a gente resolveu que não adiantava mais fazer parte disso. Não adiantava mais coadunar com isso. Principalmente das injustiças que foram cometidas contra o ex-prefeito na Câmara Municipal. Você receber uma prestação de contas, comparecer pela aprovação do Tribunal de Contas do Estado, que é o órgão técnico responsável por isso, e você obrigar os vereadores a votar contra esse parecer simplesmente para perseguir politicamente um adversário, eu nunca coadunei com esse tipo de atitude. Eu sempre fiz e sempre farei uma política adequada, uma política de nível, que respeita o adversário. Nós temos que discutir ideias e não perseguir pessoas. Foi por essa razão, meu amigo, entre outras que eu já citei, meus amigos, minhas amigas, que agora me ouvem, é que nós resolvemos que não dava mais para ali continuar. Nós vamos ter uma sucessão, nós colocamos o nosso nome também à disposição, essa possibilidade nem ouvida foi. Vocês vejam bem como é que nós fazemos parte do processo político de Alto Alegre há 28 anos, entendeu? Esse gestor fez parte desse grupo conosco durante tanto tempo e não se coloca nem a possibilidade de se consultar a população de quem seria o candidato à sucessão? Será que quer dizer então que a gente não tem direito nem de colocar o nome à disposição depois de tudo que fizemos? Então, existem situações pessoais, sim. Nós somos políticos e político vive de eleição, político vive de mandato. Então, se eu não posso ser nem candidato, então o que é que eu estou fazendo lá? Se eu não posso dar opinião da administração, o que é que eu estou fazendo lá? Se eu não sirvo para trabalhar em prol do município, executando alguma política pública lastreada num cargo, como secretário, como procurador do município ou algo assemelhado, o que é que eu estou fazendo aqui? Então, eu não me sentia parte não me sentia mais parte do grupo. E por não me sentir mais parte do grupo, eu entendi que era o momento de sair. Tá? Mas na verdade, eu não saí porque eu nunca entrei. Então, se eu não entrei, eu não saí. Agora, o que eu fiz sim foi tomar partido, e daqui para frente nós estamos em caminhos opostos. Rodrigo, você como empresário, também ex-candidato a prefeito aqui no nosso município, como é que está a relação hoje do seu grupo político com o ex-prefeito Liorne? Olha, nós não temos hoje um entendimento. Dizer que nós temos um entendimento não seria a expressão da verdade. Mas eu sei que ele é candidato e ele tem colocado a candidatura dele à disposição das pessoas. Eu estou voltando e estou colocando a minha também. Eu também serei candidato. Mas, como disse, hoje nós não temos nada que nos alie, mas nada que nos separe. O que vai acontecer é que nós vamos continuar na política, nós vamos continuar fazendo nosso trabalho e nós vamos sentar para conversar, para se formar uma chapa forte para se ganhar a eleição. Isso vai acontecer. Eu espero trazer a maior quantidade de pessoas possíveis para o nosso projeto, tá? Esse projeto que eu digo da minha família, meu, Dr. Luiz, da Deuselene, da Luciana, para que a gente mude os rumos de Alto Alegre. Mudar o rumo de Alto Alegre é tirar da prefeitura quem hoje lá está. Esse é o nosso pensamento. Nós estamos contra esse grupo que lá está hoje. Eu sou candidato a prefeito, colocarei meu nome à disposição. Se a população quiser, tudo bem. Se não quiser, é um direito dela. Porque nós não podemos, e ninguém pode ser candidato se não tiver apoio popular. Tá? Então vamos ouvir, vamos conversar, vamos alinhar. E tenho certeza, meus amigos, que o que for melhor para Alto Alegre, o que for bom para a população, o que for melhor para vocês, nós iremos apoiar. Para a gente encerrar a nossa entrevista aqui, qual a sua visão para essa administração que hoje está no poder? O que é que você está achando desses anos que já passaram e desses que estão chegando aí no futuro?
Como eu disse agora há pouco, meus amigos, minhas amigas, nossos ouvintes, nós fizemos parte do primeiro mandato, nós entendíamos que aquilo era o melhor, houveram avanços, tá? Houveram coisas positivas que aconteceram na nossa cidade, mas já na segunda eleição já se começa uma mudança de rumo, aonde, como eu disse há pouco, eu vou repetir, o que eu vejo é isso, Jota. Eu estou esperando começar. Estou esperando começar o segundo mandato. Ainda não vi começar. Então, essa é a resposta que dou. Algo que não começa, algo que não se tem nada que se aponte, nada que se mostre como mudança, e sim uma acomodação. Só que a vida não para. Não dá para acomodar porque as pessoas continuam com necessidades. As pessoas precisam de emprego. As pessoas precisam melhorar de vida. Nós temos que investir na infraestrutura do município. Nós temos que investir em saneamento básico. Nós não temos rede de esgoto na cidade. Nós não temos projeto nesse sentido. A presidência da Câmara se entregou para um vereador, 8 anos, virou emprego, né? Não é algo que é do povo, é algo que é de alguém. Então tudo isso é que vai colocando a gente contra esse projeto. Então, como eu sempre falo, nesse momento agora já é um momento de fim de festa, né? Encerrando aí o ciclo da atual gestão, cabe à população avaliar, sopesar o que foi feito, o que deixou de ser feito, o que foi bom, o que não foi bom, ouvir as propostas dos candidatos, que elas chegarão candidatos. Agora eu peço, amigos, escutem as propostas, escutem o que cada um tem a dizer, escutem as minhas, escutem a propostas dos nossos adversários que sairão candidatos, inclusive de quem será apontado pelo atual gestor, que eu não sei quem é. Até o momento existe uma indefinição em relação a isso, existe muita fofoca de bastidores, mas você não vai dar crédito à fofoca. Eu não dou, pelo menos. Então espero, no momento que seja apontado quem será esse candidato, que ele traga essas propostas e discuta com a população o que ele pensa para o futuro de Alto Alegre a partir de 2021. Certo é que em 1º de janeiro de 2021 nós teremos um novo prefeito. Isso é o que nós temos de certeza. Isso é fato, né? Isso é fato, né? Teremos um novo prefeito a partir de 1º de janeiro de 2021. E eu espero que esse prefeito que seja, se não for eu, mas que seja uma pessoa alinhada com o nosso pensamento, uma pessoa que tenha sensibilidade e entenda que cuidar das pessoas é algo primordial, que investir em geração de emprego e renda é necessário, que olhar para a juventude e dar oportunidade a essa juventude para que esses jovens se desenvolvam é algo preemente, e que olhe realmente para o nosso agricultor, não fazendo de conta que está trabalhando, mas fazendo com que Alto Alegre do Maranhão se torne sim um grande produtor de hortaliças. Eu não acredito em agricultura de larga escala, essa não é a vocação do nosso povo é um pequeno agricultor. Eu acredito em hortaliças, em produção de hortaliças, e eu tenho certeza que com isso, desenvolvendo com a quantidade de água que temos, de terra, nós teríamos sim um crescimento exponencial da economia da nossa cidade. Rodrigo, quero agradecer a sua vinda aqui nos estúdios da rádio, um convite nosso para você vir aqui falar a respeito da política do nosso município, que é algo, coisa boa, né? Trazendo também as suas propostas para o povo, o pessoal que está em casa acompanhando. E dizer que o espaço está sempre aberto aqui no nosso programa, não só a você, mas aos demais também que queiram vir aqui, só que faça da forma que você fez, através de ofício, tá? E eu quero agradecer mais uma vez a sua vinda aqui. Eu queria agradecer primeiramente aos nossos amigos e amigas que estão nesse momento nos ouvindo, a toda a população em geral, muito obrigado pela atenção que vocês nos deram. Eu agradeço à Rádio Nova Cidade pelo espaço concedido, sempre sensível a essas demandas, na medida em que é uma rádio comunitária, e nós temos que fazer exatamente isso, amigo. Nós temos que discutir a política como ela deve ser discutida. Nós temos que discutir propostas, pensamentos, o que se entende que seja o melhor para o futuro, porque é o futuro de vocês que nós estamos discutindo. Nós somos representantes da população. E me dê licença, Jota, faço o mesmo convite que você acabou de fazer, que os nossos adversários venham e se coloquem também aqui
à disposição da população, conversando com as pessoas, colocando suas propostas, colocando quais são suas ideias, que façam mesmo. O espaço sempre foi democrático, ele sempre esteve à disposição de todos. Então, como você disse, meu amigo, faça o ofício, encaminhe aqui a rádio, que é assim que fizemos, tá? E em outras oportunidades, também se o amigo quiser que eu retorne aqui, que a gente discuta mais sobre políticas públicas de forma mais aprofundada, falando sobre as necessidades do município ou sobre questões até legais de esclarecimento da população, eu de antemão já me coloco à disposição para isso. Muito obrigado mais uma vez a todos, um grande abraço, fiquem com Deus e até nosso próximo encontro, nossa próxima oportunidade. Obrigado, Jota. Tá, então você acabou de ouvir aí uma entrevista com ele, Rodrigo Silveira, que é filho de doutora Deuselene, do vereador Luiz Lemos, a pedido de um convite que a gente fez para ele vir falar um pouco, né, para a gente debater um pouco a respeito da política do nosso município.